Irmãos, hoje é a nossa lição número 13, como anunciado quinta-feira pelo pastor Marcos, e a última lição do nosso terceiro trimestre de 2017, um trimestre onde aprendemos sobre a razão da nossa fé, assim cremos e assim vivemos. E hoje vamos encerrar com uma instituição criada por Deus, aonde o diabo tem investido muito, e mais uma vez Deus vai nos capacitar hoje de manhã do que nós precisamos para nos defender dos ataques do inferno, que é a família, um lugar abençoado por Deus, onde começa a igreja. Família forte é a igreja forte, família abençoada é a igreja abençoada, família espiritual é a igreja espiritual. Tudo começa na nossa casa, é lá que começa a verdadeira igreja, onde Deus precisa ter prazer em habitar. Então, lição número 3, dia 24 de setembro de 2017, o título é Sobre a Família e a Sua Natureza. Texto áureo, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Verdade prática: o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24, que nos diz assim a Sagrada Escritura. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, a apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio, Pai, de mais uma vez receber instruções do Senhor a respeito da nossa casa, da nossa família, Senhor, da união dos cônjuges, Pai, da educação dos cônjuges para com seus filhos, ó Deus. Instrui a nossa vida hoje de manhã, para que a nossa família, o nosso relacionamento em casa, Senhor, seja um lugar onde o Senhor tenha prazer em estar, onde o Espírito Santo tenha plena liberdade em agir em nossos corações e em nossas mentes todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento, que tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa meditação sobre a Tua palavra, Pai, tira do nosso coração e da nossa mente, que o que nos interessa hoje de manhã é somente a Tua voz, que é mansa, suave, perfeita, que acalma as tempestades da nossa vida, Pai. Mais uma vez, toma cada pessoa que estará à frente ministrando a Tua palavra, para que mais uma vez sejam orientadas pelo Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos também desejar aos nossos alunos, nossos amigos, um bom domingo a todos. E hoje nós estamos aqui para encerrar esse trimestre. Amém? Um trimestre maravilhoso, de grandes avanços, e realmente trouxe bastante conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Enfim, veio nos ajudar bastante no sentido de compreender melhor o plano de Deus, no sentido de salvação, regeneração,
E domingo passado nós estivemos ali na concha acústica e tivemos ali um encontro maravilhoso e um assunto também importante para o nosso conhecimento a respeito da nossa escola bíblica dominical. E nós tivemos uma escola dominical naquele lugar, porém o assunto da nossa escola dominical domingo passado trata-se do mundo vindouro. E como nós estamos assim fechando este assunto, eu gostaria, antes de nós entrarmos na nossa lição de hoje, sobre a família e a sua natureza, eu gostaria de poucos minutos fechar este assunto da escola dominical muito rapidamente, para não ficar sem fazer nenhuma abordagem sobre o mundo vindouro, que foi a lição de número 12 da nossa revista bíblica. Você que nos acompanha pela internet, eu não sei se você vai conseguir pegar esse material, mas eu penso que sim. Mas é a lição de número 12, o mundo vindouro. Só para sintonizar no tempo, à medida que nós estávamos trabalhando sobre este assunto, nós havíamos abordado a respeito da vinda de Cristo, né? A sua primeira vinda. Eu quero aqui deixar registrado para aqueles que não nos acompanharam. São duas vindas, né? A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui é um dos versículos que nós estamos, que há muitos versículos, mas eu trouxe um, que fala que Jesus virá como um ladrão, ou seja, ele vai vir em um momento em que nós não estamos pensando, e então é uma chegada súbita em que as pessoas não estariam preparados, né? Então, é um momento repentino em que vão pegar muita gente de surpresa. Diferentemente do que está sendo dito hoje aí pela mídia, que Jesus viria agora dia 23 de setembro. Eu não sei se os irmãos acompanharam, ouviram alguma coisa nesse sentido, mas muito se falou que Jesus ia vir agora no dia 23 de setembro, ou seja, algumas pessoas marcando dia, data, e até dando o final do tempo, do momento em que Jesus estaria vindo. Queridos, nada disso aí tem fundamento bíblico, e muitos já passaram por esses caminhos marcando dia, data, e se frustraram porque não tem nenhuma base bíblica, né? Agora, a segunda vinda dele, na segunda fase, já é diferente, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós vamos verificar aqui que é Jesus vindo uma forma súbita, como um ladrão, e a outra, ele está vindo agora no sentido em que todo olho verá, né? Muito bem. A primeira vinda é para arrebatar a igreja, e a segunda para instituir o milênio. Amém? Eu trouxe aqui para os irmãos também algo que eu achei assim importante para nós aqui e para os nossos alunos da IBD,
dar assim uma abertura para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, porque o milênio é algo literal, vai acontecer. Embora algumas pessoas interpretam diferente, acho que é uma alegoria, isso não vai acontecer, isso aí é figurado, não vai ter milênio, né? Isso depois de Agostinho, que começou a dar outras interpretações na Bíblia, no sentido figurado, alegórico, mas antes não. Os nossos pais da igreja primitiva não entendiam assim. Então, há muitas pessoas que agora depois dizem, não, isso aí é figurado. E começam, isso aí, irmãos, acaba trazendo assim um malefício muito grande para a igreja, o mundo cristão, porque você pegar algo que é literal e dizer que é figurado, é alegórico, e você não fundamentar isso, dá uma distorção na Bíblia e acaba caminhando por heresias. Então não dá para trazer coisas que é literal e dizer que é alegórico, né? Figurado. Mas o milênio é real. O milênio é real. 1000 anos é 1000 anos mesmo, né? 1000 anos. Muito bem. Eu vou aqui rapidamente dizer para os irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, nós temos aí João subindo para o céu. Uma voz dizendo, sobe aqui. Isso é um tipo da igreja. A igreja será arrebatada e vai para o céu. No capítulo 5 do Apocalipse, eu estou falando no livro do Apocalipse, capítulo 4, João, depois que escreve aquelas cartas das igrejas da Ásia e tudo mais, e fecha todo esse assunto, nós vamos para o capítulo 4 do livro do Apocalipse, quando ele sobe, ele é arrebatado ao céu. Então é um tipo também da igreja, a igreja será arrebatada. Agora, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, irá dar início à grande tribulação. É exatamente o que vai acontecer agora. Quando a igreja for arrebatada, irá se dar o início à grande tribulação. Capítulo 5 do Apocalipse. Do capítulo 5 do Apocalipse até o capítulo 18, esse espaço compreende totalmente a grande tribulação. Então, quando você estiver lendo capítulo 5 até o 18, ali está inserido a grande tribulação. No capítulo 19, versículo 19, está a vinda de Jesus em glória para instituir o milênio. Capítulo 20 do Apocalipse, Satanás é amarrado. No final. No capítulo 20 e versículo 19, juízo final. O capítulo 21 já vai se tratar do novo céu e a nova terra. E o capítulo 22, a nova Jerusalém. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, aí estão os capítulos divididos, os versículos. Você quer saber a respeito da grande tribulação? Capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 18. E assim sucessivamente. Então, queridos, a lição passada tratava-se sobre do mundo vindouro, ou seja, o milênio. E eu penso que em outra oportunidade nós teremos mais tempo para falar sobre esse assunto, que eu acho assim de suma importância, uma vez que nós estaremos aqui de uma forma diferenciada no reino milenial de Cristo. Amém? Vale a pena você seguir ao Senhor, porque vem muita coisa boa aí para aqueles que servem ao Senhor. Amém? Uma vez que você vai ser tirado daqui e levado para as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, enquanto a terra será chacoalhada e a grande tribulação, e depois Jesus volta para instituir aqui o milênio na terra. Amém?
E depois do milênio, nós temos aí, como disse aos irmãos, o juízo final, novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém, que tudo será maravilhoso. Amém? Então, rapidamente, passei para os irmãos aí este assunto que eu achei importante para nós sintonizar um pouco a respeito desse assunto. Muito bem. Irmãos, a lição de hoje, nós temos, para fechar, sobre a família e a sua natureza. Amém? Que é a nossa lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Muito bem. Vamos aqui para a nossa introdução. A família é um assunto que de interesse geral de cristão e não cristão, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa, e eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque da última lição. Então, já nessa introdução, nós iremos definir algumas coisas e fazer aqui um tratado a respeito da família, propósito de Deus com a família. Pontuaremos também que essa instituição tem sofrido, tem sido duramente atacada, e nós iremos também aqui abordar como nós devemos proteger a nossa família com os ataques de Satanás. Nós temos, irmãos, a nossa confissão de fé, no parágrafo 203, da página 203, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, nos diz o seguinte: a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos. É bom aqui também ressaltar que aqui está registrado pai, mãe e filhos. Pode ser que uma família não tenha filhos. Pode ser. Por problema genético, ou por algum outro problema, que a família possa não ter um filho. Mas não significa dizer que não é uma família. Amém? Quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o fez macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, demonstrando a sua conformação heterossexual. A definição do sexo visa complementaridade mútua na união conjugal. Essa complementaridade mútua necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família, quanto na ausência do pai, da mãe, os filhos permanecerem sob os cuidados de parentes próximos. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se domine família, cuja existência se fundamente em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia, a
heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador, ensinado por Jesus. Esse aqui, irmãos, é a definição do nosso credo. Quando nós estamos aqui, essa parte do 203, que define a família. Então, logo no princípio, nós temos aqui a instituição da família, e essa instituição da família não é algo de uma concepção no sentido de uma imaginação humana, uma ideia fundamentada por homens, decidida por um sistema de um concílio ou algo parecido. Não. A família, ela foi criada por Deus. Foi Deus que instituiu a família. E quando Deus constituiu a família, Ele entendeu que Ele estava fazendo assim algo muito bom. Porque quando Ele criou o homem, e colocou ele no jardim, e depois Ele formou a mulher, a Bíblia diz que Deus o abençoou. Ou seja, quando Ele viu ali aquela família sendo formada, Ele abençoou a família. Porque Ele sabia exatamente que essa família seria a base do projeto dele. Então, que o diabo, ao longo do tempo, tem feito e está assim de uma forma muito forte fazendo, atacando de uma forma assim muito forte para destruir a família, porque destruindo a família, ele vai destruir a sociedade. E se ele destruir a sociedade, ele vai destruir a cidade, ele vai destruir a nação. E vai destruir o mundo. Então, nós estamos dentro de um assunto hoje aqui muito sério, muito importante, no sentido de que nós devemos estar muito atentos a respeito desse assunto, porque muito interessa a Deus, e hoje nós estamos vendo investimentos até muito altos no sentido de destruir a família, destruir esse ambiente para a destruição da raça humana. Essa é a dura realidade. Eu me lembro que quando eu dava aula, né, na rede de ensino, a gente se percebia uma coisa assim muito forte. Quando havia assim certos comportamentos de certos alunos assim um pouco muito diferenciado, se ia se perceber que lá atrás essa criança tinha um sério problema dentro de casa, no que tange a família. Então, hoje nós podemos parar aqui e debruçar um pouco sobre esse assunto, porque Deus instituiu a família, porque Ele sabia exatamente que havia uma necessidade de um lugar para que pudesse desenvolver a humanidade, desenvolver as famílias, a multiplicação. Era necessário que tivesse uma família para isso. E hoje, o que se vê é realmente uma força oposta para que esse ambiente seja destruído e, assim, consequentemente, a destruição das futuras gerações. Essa é a realidade. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aqui começa, irmãos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o versículo
28 do primeiro capítulo de Gênesis, aqui mostra Deus abençoando o casal. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a família é algo que recebeu a bênção de Deus. Impressionante, viu, irmão? Deus, quando ele viu a família, ele disse: eu vou abençoar. E pediu para que eles se multiplicassem, enchessem a terra e tivessem o domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre as aves e tudo que se move sobre a face da terra. Então, por isso que eu disse aos irmãos, a origem, né, nós estamos tratando aqui a respeito da origem. A origem da família, ela foi projetada, desenvolvida por Deus. E vou dizer, tudo que Deus faz é bom. Tá bem? Tudo que Deus faz é bom. Agora, se a coisa não está correndo muito bem, é porque alguma coisa está fora do eixo. Deus colocou princípios, e esses princípios devem ser, deve estar assim, bem diante dos nossos olhos, nosso entendimento, para que não haja problema, né? A formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio, no relato da criação. Em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez. Gênesis 2:7. E 6 vezes o da mulher, versículo 18 a 23. O termo adjuntora, quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida Revista e Atualizada, ajudadora. De acordo com o que registra a tradução brasileira, isso não inferioriza a mulher, pois o termo auxiliador, ajudador, deve ser entendido à luz do contexto. O termo hebraico, keneshidó, como diante dele, tem a ideia de igual, adequado. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem com a prioridade governamental, mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes. Então, a Bíblia fala aqui no capítulo 2 e 22 de Gênesis, como a mulher foi criada. Diferentemente, assim como o Adão foi criado. Gênesis 2, 22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Porquanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a mulher, irmãos, ela foi formada da costela de Adão. Alguém diz aí que um material um pouco mais refinado, né? Porque o homem foi tirado do pó. A mulher, da costela. Então, as mulheres podem se sentir assim um pouco, dizendo, o material foi melhor. Porque entre costela e o pó, a costela é um pouco melhor, né? Já está um pouco mais. Mas eu penso que na soberania de Deus, Deus tem propósito com essas coisas, né? Deus tem propósito. Adão, ele sentiu que a Eva saiu de si, né? A sua costela. Agora,
ambos foram criados, irmãos, à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um ponto muito importante, porque tanto o homem como a mulher, ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa dizer que não tem ninguém aqui maior ou menor, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não tem aqui alguém que é mais, outro é menos. Agora, o que nós vamos encontrar é papel diferente. Atitudes diferentes, obrigações diferentes, mas não que um é superior ao outro no sentido da criação. Isso eu gostaria que os irmãos entendessem. A mulher não foi criada de uma forma menor e o homem maior. Não. Tem obrigações diferentes, papéis diferentes, para que um e outro possa desempenhar aqui na terra. Isto é de suma importância. Isso é de suma importância. Quando o homem e a mulher entendem isso, a sociedade puder entender isso com muita clareza, resolve-se muita coisa. Muita coisa. O inimigo, irmãos, ele procura distorcer a palavra. Quando ele consegue distorcer a palavra, ele ganha um espaço muito grande, porque dizer que a mulher é inferior ao homem, no sentido de domínio, de uma coisa ou outra, então, começa a mudar. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa frase assim, alguém dizendo para uma menina, olha, você tem que estudar, hein? Você tem que estudar para depois o seu marido não mandar em você. Quem já ouviu isso aí? Só eu que ouvi. Ó, você tem que estudar. Estuda muito, porque senão o teu marido vai mandar em você. Queridos, a menina cresce, ela vai para a escola pensando nisso. Eu tenho que me formar, eu tenho que me preparar, porque senão alguém vai mandar em mim. Eu serei escrava de alguém. Eu não terei nenhum valor. Então, essa moça já entra dentro de um lar, já com o pé atrás, dizendo, tem alguém que vai me subjugar, e eu preciso estar preparada para não ser subjugada por ninguém. Então, eu vou estudar, porque qualquer coisa que acontecer, eu tenho como me sustentar. Então, a pessoa já entra e deixa a porta meio aberta. Qualquer coisa eu vou embora, porque eu tenho meu autossustento. Então, você percebe que começa lá na tenra-idade, já um caminho para lá na frente, a pessoas já partir para um outro caminho, que não é essa a proposta, irmãos. O que Deus fez, Ele fez muito bom, Ele fez perfeito. Como eu disse aos irmãos no início, se a pessoa não tiver o entendimento do seu papel aqui nesta vida, então ele passa a ser um peso diferenciado e não contribui para o crescimento, para o desenvolvimento do próprio lar, da sociedade, e vou dizer, e vai passando informações errôneas para as futuras gerações, destruindo. Então, a mulher, ela foi criada para somar e ter o seu papel ali na sociedade, e nós vamos caminhar por aqui. Vamos avançar um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Agora o próximo é família, né? Muito bem.
Conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é a parte do clã. Este parte da tribo do clã, este parte da tribo e esta, por sua vez, parte do povo / nação. O lar constitui-se de pai, mãe e filhos. É a família nuclear, considerando que a base da economia do antigo Israel era a agricultura, o pastoreio. A família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Por isso, ela poderia se estender com parentes próximos, tios e primos, ou com 2 ou mais gerações, vivendo juntas. As casas descobertas pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média de 15 membros. Quando se tratava de famílias ricas, acrescentavam-se servos estrangeiros, como no caso de Abraão, e como previsto na legislação mosaica. Saul, por exemplo, aparece na Bíblia com a menção de seu pai, avô, bisavô, trisavô e também da tribo. Conceito entre família dos antigos hebreus, que mostra, irmãos, que as famílias, naquela época, eram famílias que tinham, assim, eram famílias grandes, às vezes 15 pessoas, às vezes 30, 40, dependendo do poder aquisitivo. No caso de Jacó, ele tinha muitos servos, servas e muito gado, a vida pastoril que eles exerciam, porque era agricultura ou pecuária. Não tinha assim muitas fontes que pudessem atrair rendas. Então se precisava de pessoas de trabalho para trabalhar na lavoura, cuidar do gado. Então, aquela família era numerosa, se estendendo e ganhava um grande número. Agora, hoje é normal uma família, você vai ver quando tem 2, 3, 4 no máximo, né? Se eu perguntar aqui, quantos? A maioria, 1, 2, 3. Então a família se reúne no máximo 3, 4, 5 pessoas, né? A minha eram 8, 6, meu pai e minha mãe, 8 pessoas, mas não é mais comum uma família ter 6 filhos, né? Não é mais comum. Faz tempo que eu não vejo uma família com 6 irmãos. Faz muito tempo. 22? Olha, 22 ficou bem lá atrás, viu? 22 ficou bem. Já era uma família numerosa, né? Mas hoje parece que nenhum filho. Vê, pessoas se casam, passam 5, 6 anos, 10, nenhum filho. Agora, eu vou ler aqui a segunda parte, para nós ganharmos tempo, irmãos. O papel da mulher na sociedade. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. A sentença divina, por ocasião da queda no Éden, diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe, o pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas, considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais.
a gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Esta família agora, irmãos, a família antiga, era uma família numerosa. Então, se percebe que ali aquela quantidade de pessoas que envolvia aquela família, então se buscava os recursos com esses servos, servas, os criados, aquele ambiente familiar, o papel da mulher, ela conseguia assim administrar. Isso eu penso assim com muito mais cuidado, porque estavam ali as coisas dentro do lar. Agora, o ponto 2 aqui diz que o papel da mulher na sociedade israelita, mas eu quero transportar para os nossos dias de hoje e fazer aqui uma aplicação, no sentido de que eu estou aqui pensando na seguinte forma, no sentido de anular os dardos do inimigo, no sentido de ele destruir a família, aproveitando um sistema moderno ou pós-moderno, que podemos dizer, no sentido de destruir a família. No antigo, havia ali um clã, ou seja, aquela família enorme, e a coisa caminhava um pouco mais, assim, vou dizer assim, bem melhor. Hoje, irmãos, o papel da mulher, infelizmente, depois do movimento feminista, o inimigo arrumou uma forma de atacar. Eu penso que ele arrumou uma forma de atacar e tem conseguido, irmãos, muito êxito. Porque o movimento feminista traz a mulher dizendo assim, olha, você tem que ser igual ao homem. Você tem que ser igual ao homem. Você está em pé de igualdade com o homem, então você tem que enfrentar a sociedade de pé de igualdade, você não é inferior, já aquele conceito de inferior, e você tem que mostrar força. Você tem que mostrar força no sentido de que você não pode ficar por baixo e você pode até ser mais do que ele. Então, se coloca o homem e a mulher dentro do ringue e os dois ficam se gladiando ali. É a realidade, para dizer quem é mais forte. Quem pode mais. Quem consegue sobressair melhor? Então, os dois vão para o ataque. Um mostrando força de um lado, outro mostrando força do outro, e com isso aí, a sangria começa a aparecer. A sangria começa a aparecer. A disputa de poder, de força, e o lar, que deveria ser esse ambiente saudável, esse ambiente maravilhoso, é um ringue de disputa, de poderes, de força, de questão de poder, ou questão financeira, ou enfim, quem manda mais. E isso, irmãos, ela deixa de ser aquela rainha do lar e sai em busca de recursos para trazer para casa. O marido, que Deus estabeleceu como o provedor do lar. Deus disse para Adão, você vai lavrar a terra, você vai cuidar, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar do jardim. Então, Adão tinha um papel. E para a mulher, Deus disse, olha, você vai ter um papel de conceição, você vai dar luz a filhos com dores, ou seja, a mulher tem um trabalho ligado trabalho diferente. Então, a mulher, por conta de crescer, de mostrar a sua força, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui, irmãos,
a mulher estudar, trabalhar, se desenvolver, nada disso. Muito longe disso aí. Eu estou dizendo, quando se perde essa referência da rainha do lar e fica isso à deriva, sem ter alguém que administre esta casa, e este filho que chegou, agora ele está sob a direção de quem? Porque ela sai em luta para buscar os recursos. O marido também sai em busca para buscar os recursos. E a criança fica com quem? Quem vai cuidar? Quando eu era criança, eu fui para o jardim da infância. Mas o jardim da infância, irmãos, se vai com quantos anos? Eu me lembro que eu tinha 6 anos, né? 6 anos, na época, né? Depois passou para 5, né? Um pouquinho antes. Não. Mas hoje, irmãos, por conta desta luta desenfreada das coisas, a criança nasce, irmãos, e já perde a referência da mãe. Já perde. E arrumaram um outro nome agora. Hotelzinho do bebê. Hotel, para ficar bonito. Com quem está o seu filho? O meu filho está no hotelzinho. Ah, hotelzinho. Muito bom. Essa criança vai nascer, irmãos, vai se desenvolver nesse hotelzinho, sem ter essa identificação do pai e da mãe. O pai sai na luta. E a mãe também sai na luta. Ela precisa mostrar força. Na cabeça dela, ela precisa ir para o ringue e dizer para ele, olha, eu também posso. Então, ela deixa por conta de alguém e a criança vai nascendo. E vai crescendo, longe dos pais. Longe, sem um aconchego, sem aquele tratamento familiar, sem aquele contato. E com isso, irmãos, essa criança vai ganhando idade sem o pai, sem a mãe. E quem que é essa babá? Quem que é essa que está cuidando? Que informação que essa criança está recebendo? Que ambiente é este? Que ele vem recebendo essas informações. Quando a família vai acordar, quando os pais vai se dar por conta, aquela criança já recebeu tantas informações erradas, irmão, que são os primeiros momentos, os primeiros anos, é que ele precisa ser educado, ensinado, mas os pais estavam ausentes por conta da busca dos recursos e tantas coisas mais. E com isso, essa criança, lá na frente, começa a ter problemas e mais problemas, que às vezes agora fica difícil você mudar essa plantinha, que antes era muito fácil, mas agora ganhou força, ganhou estrutura. Já não consegue mais torcer mais, e aí agora fica difícil. Então a tarefa da mulher, eu penso, irmãos, que ela é de suma importância para a família. Então, esse ambiente familiar é de suma importância. Mas aqui, dentro desse propósito da família, Deus, ele também aqui, eu trouxe aqui 4 pontos que eu gostaria de destacar, né? Por que Deus instituiu o propósito da família? Primeiro, evitar a solidão. Olha, irmão, se é uma coisa difícil, eu não consigo, ficar sozinho. Ficar sozinho é difícil. Às vezes eu fico em casa sozinho, que eu fico abrindo a geladeira toda hora. Toda hora abro a geladeira. Começo a comer, e vou para um lado, vou para o outro. Irmãos, Deus criou o homem, é um ser social, ele vive em bando, vive em grupo de pessoas.
Não consigo. Eu tenho que estar conversando com alguém. Os 4 meses que eu fiquei lá nos Estados Unidos, francamente, irmão, é complicado. Você ficar sem estar falando, sem estar conversando, assim, isso me destrói por dentro. Eu preciso estar falando, conversando com as pessoas, me interagindo. Então não dá vontade de fazer nada. Quando me tira o poder da fala, da convivência, é difícil. Então, Deus, sabendo disso, Ele propôs criar a mulher, pensando em oferecer a Adão o quê? Uma companhia. A paz do Senhor, igreja. O pastor comentando sobre esse aspecto, eu tive um pensamento que o maior projeto do inimigo para levar uma pessoa depressiva e levar ao suicídio é deixar ela sozinha, né? Muito bem pontuado. Você pode ver que todas as pessoas que tiram a própria vida é sempre como estar sozinha, à noite, dormindo, desamparada. E às vezes as pessoas estão do lado, mas ele coloca na mente que a pessoa está sozinha. É onde que vem a depressão e a pessoa comete suicídio. Então é muito importante as pessoas entenderem que não pode ficar sozinha. Tem que sempre estar ao lado de alguém, né? Que Deus Muito bem. abençoe. É um sinal que você não está bem emocional. O seu sistema emocional, a sua vida não está bem. Quando você começa a se refugiar e ficar sozinho, falar pouco. Se alguém ficar muito quieto, irmão, sem palavras, e ficar fazendo assim, ó, girando o dedo, é problema, irmão. Vamos sair? Não. Vamos para o shopping passear? Não. Vamos fazer compra? Não. Onde você quer ficar? Só dentro de casa. Vai chegar gente aqui. Ai, meu Deus. A pessoa quer ficar sozinho o tempo inteiro. Algum problema. Alguma coisa está acontecendo porque você só quer ficar assim. Antes você não era. Você gostaria de estar com as pessoas, interagindo. Deus disse, Adão não vai ficar sozinho. Eu vou dar a ele uma companheira. Né? E quando ele viu Eva, ele se alegrou. Disse, esta. Olha, irmão, a melhor coisa que tem é você estar junto com pessoas. Eu acho que estar junto com pessoas. Porque o celular, irmãos, ele tem destruído assim muito, tem causado um mal muito grande. Eu digo celular assim, pode ser computador, laptop, seja qual for o meio de comunicação, porque as pessoas... eu trabalho assim com celular e eu vejo assim o sentimento que as pessoas têm em relação ao amor, a paixão pelo celular. É impressionante. Fica sem comer, fica sem beber, fica sem assim coisas importantes. Eu vi um relato esse tempo atrás de uma pessoa que foi colocar crédito no celular e perguntou para a pessoa assim, olha, eu estou com R$15. O senhor tem como o senhor fazer um lanche por 7 e colocar crédito de 8? Prefere comer, pode ser meio lanche, mas me põe um crédito de R$8. Mas por quê? Não, porque eu preciso de usar o celular, preciso de usar a internet. Agora, as pessoas se abdicam de comer, mas não conseguem ficar sem o celular. E quando eu falo para a pessoa que o celular vai ficar 2, 3 dias para ficar pronto, queridos, o desespero é muito grande. Por que as pessoas querem tanto ficar? E depois surgiu um celular agora que você pode tomar banho com ele.
Ele é prova d'água. Aí se pergunta a pessoa, mas por que você quer se vender esse aparelho? Porque eu quero usar o celular no banheiro. Tomando banho. E a minha amiga tem um celular, ela usa na piscina. Então você não tem mais tempo para você ir tomar um banho, seja ela em casa ou na piscina. Você não tem tempo mais para almoçar, porque ao vai almoçar o celular está do lado. Não tem tempo mais para nada. Eu diria, essa pessoa tem tempo para se relacionar com as pessoas que estão próximas? Não tem, mano. Estão ficando isolados. Deve-se pensar nisso, tomar muito cuidado. Porque as pessoas que estão no seu lado querem ouvir a sua voz. Que você vai chegar em casa do trabalho, por exemplo, né? Deixa eu usar aqui a irmã Sandra como exemplo. A Sandra, ela está em casa fazendo ali aquele... Nossa, que ela faz um peixe muito gostoso, né? Em off aqui. Ela está fazendo aquela peixada gostosa. E o Cristóvão saiu para o trabalho. Mas o Cristóvão, ao chegar em casa, ele quer chegar em casa e contar aquilo que aconteceu durante o dia. Como foi ali durante o trabalho. E a Sandra está ali preparando aquele peixinho gostoso. E ela está até olhando o Cristóvão chegando e ele falando, nossa, esse peixe está gostoso. E começar a conversar, aquele ambiente familiar, aquela troca de conversa. E ela começar a dizer a respeito de como foi o dia e como é que aconteceu. Então, e se conversam, se trata o assunto. Mas não. Quando ele chega, ela fala, bom, agora acabei de fazer o almoço, a janta, agora eu vou acertar minhas redes sociais. E o Cristóvão diz, trabalhei o dia inteiro, também vou acertar minha... Vamos comer, vamos... Você tem conversa, você tem diálogo. Isso aí destrói. Isso vai minando as forças, o relacionamento. Aquele ambiente que se tinha no passado e que as famílias se conversavam entre si, trocavam... Isso está acabando, está sendo destruído. Então, evitar a solidão. As pessoas precisam trocar informações, companhia, participar. Essa vida junta. Também, irmãos, o propósito da família é trazer o bem-estar, trazer essa socialização, se multiplicar. Também, irmãos, trazer um bem emocional. Se compartilhar, viver em família, sentir-se um ambiente seguro. A família passa a ser um ambiente seguro em que as pessoas possam viver e os filhos dentro desse ninho, amparado pelos pais. Cuidado. É isso, irmãos. Propósito da família. Então, só dando continuidade aqui, que nosso tempo está encerrando, a família tem o propósito também da multiplicação da espécie, né? De tornar, multiplicar, reproduzir, e assim sucessivamente. Vamos caminhar aqui rapidamente. Monogamia. Monogamia. O termo diz respeito à sociedade que adota os princípios de casamento de um homem e uma mulher, e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. A palavra apegar-se à sua mulher aponta-se para o princípio monogâmico. O texto não diz as suas mulheres, mas, pelo contrário, a sua mulher. Essa verdade expressa pensamento bíblico. Então, aqui nós temos aqui, irmãos, a proposta de Deus é a monogamia. Monogamia é a proposta de Deus. O interessante é que Caim, irmãos, ele matou Abel, mas ele
no capítulo 4, versículo 17, diz: e conheceu Caim, a sua mulher, e ela conheceu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Caim teve uma mulher, embora um homem assassino, matou seu próprio irmão, mas a sua geração, já o versículo 19 do capítulo 4, ele teve um filho chamado, a geração dele, já não adotou o mesmo sistema. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Lameque, da linhagem de Caim, já não quis ter uma mulher, teve 2. Ou seja, o pecado já começou a ganhar força. Agora, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, já não é 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, e de outra maneira perverterão os vossos coração, para seguires a outros deuses. E a estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. De 2 passou para 1000. Agora, Deus disse que Deus entregou para Adão uma mulher. Só que, irmãos, é impressionante, né? Deus não pediu para que isso não fosse escrito. Não escreve isso não, que isso aí não vai denegrir a imagem de Salomão, ou mesmo de Davi. Está registrado. E também está registrado as consequências que essas mulheres trouxeram para Salomão. Consequências drásticas. Ele velho, envolvidos em adorações a imagens e tantas coisas mais. E depois ele percebeu que isso não agregou na sua vida. E Jesus foi confrontado a respeito desse assunto, Mateus capítulo 19, versículo 8, e disse-lhe ele, Moisés, por causa da oração dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aqui que Jesus quis dizer que, quando ele fala no princípio não foi assim, Jesus está dizendo que o padrão não era este. O padrão não era este. Mas o pecado acabou trazendo essas consequências drásticas a esses homens que assim procederam e tiveram, no caso de Salomão, 1000 mulheres. Heterossexualidade, um dos propósitos divinos da criação do homem e da mulher, é a procriação visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus formou a mulher na costela de Adão, a Bíblia afirma, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Isso mostra que a diferenciação do sexo assegura que há particularidades de cada um na união conjugal. Postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente com a sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa.
o relacionamento sexual aprovado na Bíblia, e o de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio, o pai e a mãe, são referencial para a formação de tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Agora, é um assunto que nós já tratamos aqui, né? Um assunto, o pai e a mãe são referencial. Mas se perder essa referência, perdeu. Aí perdeu. É igual disse aos irmãos. Mas, irmãos, dentro desse assunto aqui, nós temos aí o que hoje nós chamamos de ideologia de gênero, né? Que está aí, que vem aí, né? Eles afirmam, irmãos, que há uma diferença entre o gênero e o sexo. Os idealistas, esses engenheiros de gênero aí, eu penso que já falo o nome, né? Ideologia de gênero, quer dizer, uma ideia, nada confirmado, porque é uma ideologia. Agora, irmãos, estudos confirmados já comprovado isso já em vários estudos, que o menino, irmãos, assim, quando a mulher está gerando ali no seu ventre, as reações do menino dentro do ventre e as reações da menina dentro do ventre é diferente. Logo, já no início, é diferente. Se pegar um menino, irmãos, com 1 mês, e uma menina com 1 mês de vida, e pegar depois de 1 ano, se pegar o comportamento desse menino e desta menina, já fizeram um estudo, já levantaram, se verificou que existem, irmãos, particularidades que diferenciam o menino da menina. O cérebro, irmão, da mulher, o cérebro, já estudos já confirmados, o cérebro, a reflexão, a forma que o reflexo do homem e o reflexo da mulher é diferente. Ou seja, quando Deus criou macho e fêmea, Ele fez algo distinto, no sentido de que os dois vão se completar. O corpo é diferente, a anatomia do corpo é diferente, a sensibilidade feminina é diferente. Tudo diferente, irmão. Diferente. Dizer que o sexo é apenas uma marca distintiva biológica não tem sentido, irmão. Dizer que esta criança nasce neutra e depois ela vai decidir qual é o seu sexo. Espera aí. A Bíblia, irmãos, ela diz que Deus criou macho e fêmea. E está dizendo o sexo menino e menina. Então, isso que vem assolapando a sociedade, tentando destruir a família, que vem crescendo. Tive informação de um homem que teve filhos, tal, família. De repente, ele se achou agora no corpo de uma mulher. Impressionante. De repente, agora ele se via no corpo de uma mulher. O que ele fez? Ele tinha recursos financeiros, foi lá e fez toda a cirurgia, tirou o que tinha que tirar, colocou o que tinha que colocar e virou uma mulher, assim, entre aspas. As pessoas olhavam na mulher. E por um certo tempo ele viveu nesse corpo de uma mulher. Na cabeça dele era uma mulher. Passado-se um tempo, irmãos, ele deixa agora de achar que está no corpo de uma mulher, e sim agora ele está no corpo de um animal. Agora ele é um cavalo.
Ou seja, um tempo homem, um tempo mulher, e depois um tempo um cavalo. E aí? Só por Deus, irmãos. Eu não sei, francamente, irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, a distorção, essa distorção vai tomando um espaço e um agregado que vai destruindo realmente. Vai destruindo. A Bíblia diz, irmãos, que a cidade Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Deus soterrou a cidade inteira. Afundou a cidade. E a Bíblia diz que eles estão em sofrimento eternos. A Bíblia nos informa, irmãos, que quando Jesus fala ali da passagem de Rico e Lázaro, Lázaro, quando morreu, ali tem o nome dele. Lázaro, ele foi para o paraíso, estava lá em gozo, mas o rico estava em sofrimento. Então, aqueles que partem desta vida sem... Eu trouxe aqui um versículo, irmão. O tempo no meu já encerrou. Mas Deuteronômio 23, 17. Não haverá prostituta dentre os filhos de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Judas 1, 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles que, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. É aqui que eu queria chegar aos irmãos. Lucas 17, 28. Como também, da mesma maneira, acontecia nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Romanos 1, 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Excelentemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, matricidas e para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Aqui está, irmãos, o destino final desses que querem entrar por este caminho e achando que é questão de que você vai, depois que a sociedade, depois, a ideologia do gênero diz o seguinte, que depois que a criança tiver conhecimento da vida, ela vai decidir que sexo que ela é. Ela vai decidir. Inversão de valores, né? O que se vê hoje é uma tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. O mundo atual está invertendo os valores em busca do hedonismo, ou seja,
a procura indiscriminada do prazer, gozo sensual, deleite sexual, mas essas autoridades vão prestar contas de tudo isso. Esse também era o desafio da igreja do período apostólico. O apóstolo Paulo iniciou também essa inversão de valores, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, o que nós devemos fazer, irmãos? Estou aqui encerrando. O que nós devemos fazer? Qual é o remédio? O que nós devemos fazer? Proteger a sua família contra os ataques de Satanás. Esse deve ser o nosso papel. Eu aqui e você aí devemos proteger. Santificando o lar. Depois você leia, eu vou ler 1 Tessalonicenses 4 e 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Primeiro lugar, santificação. Segundo lugar, praticando o culto doméstico regularmente. Isso aqui é importante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. E ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então, você deve ocupar todo o espaço do tempo, fazendo com que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu me lembro que meu pai ia, à hora do almoço, ele pedia a Bíblia e lia. E lia. Alguém já fez isso? Meu pai fazia, nós íamos almoçar, ele falava, nega, traz a Bíblia. E a comida estava ali na mesa, e nós com fome, e ele abria a Bíblia e começava a ler. E lia um salmo, lia uma passagem, depois orava, e depois nós íamos comer. Então você deve praticar a leitura da Bíblia na sua casa regularmente. Mantendo uma vida de oração, Romanos 12, 12. Eu estou passando para os irmãos aqui alguns passos importantes para você proteger a sua família. Vou voltar. Primeiro, santificação do lar. Segundo, praticar culto doméstico. Terceiro, manter uma vida de oração em jejum. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Quarto, ensinando a palavra de Deus no lar. Você tem aí Provérbios 22 e 6, Atos 5, 42. E com isso nós estamos concluindo. Diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependente. Entretanto, cada um, na sua particularidade, para juntos com os seus filhos, a herança do Senhor, formarem um núcleo familiar. Essa é, então, a primeira estrutura social e humana. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que nós possamos, assim, cuidar e ser um agente que possa ser um fator multiplicador para para a família, para as crianças que estão chegando, para esse núcleo familiar, estar atento a tudo e a todos, porque a destruição ela é iminente. Não descuide do seu filho na escola, aonde ele está indo, se ele está frequentando as aulas realmente, se ele está aparecendo nas escolas. É de suma importância. Só quero contar algo aos irmãos aqui. Eu dei aula para uma classe uma vez, uma oportunidade, e eu percebi que algumas pessoas começaram ali, mas depois se via na escola e depois não participava mais das aulas. E depois de meio ano, tem uma reunião dos pais,
E um pai chegou ali junto com a sua esposa e perguntou da sua filha. E eu disse, olha, a sua filha participava das aulas no começo do ano, mas às vezes eu vejo ela por aqui, aí pelos corredores, mas na minha aula ela não entrou nunca mais. Ele se assustou, ficou desesperado. E começou a ameaçá-la na minha frente, bater. Eu disse, não faça isso agora. Você converse com ela, depois em casa, e acompanhe a sua filha melhor na escola. Não pense que as coisas estão acontecendo e você, porque foi para a escola, as coisas estão se resolvidas. Não pense assim. Chega na escola, vê se ela está frequentando as aulas. Se ele está frequentando as aulas, participe mais da vida ativa do seu filho. Para ele sentir que você está cuidando, está sob o seu olhar. Eu digo isso a vocês e para muitas pessoas que nos acompanham pela internet, com certeza isso vai ajudar muito. Dá uma passadinha lá na escola. Converse, vê se ele está frequentando, porque você pode chegar no final do ano e ter o sabor de saber que ele não participava mais das aulas e estava por outros lugares. Aí vai ficar muito tarde.